Olá, fragmentos para a vida 2. Nós achamos por bem trazer ao conhecimento do nosso público, e claro que muitos já sabem, muitos conhecem, alguns distúrbios, alguns sintomas físicos e emocionais que as mulheres passam a partir do climatério feminino. E é óbvio que muitos desses sintomas serão semelhantes a outros problemas de saúde que não seja estar no climatério. E por que trazer esses sintomas? Porque muitos homens têm dificuldade de entender a sua mulher nessa fase da sua vida. Muitos homens são insensíveis a esses problemas que as mulheres passam nesse período. E a gente vai falar de início dos sintomas emocionais, que é preciso que os homens fiquem bem atentos. Lembrando que o climatério feminino acontece a partir dos 40 anos, 45 anos, 48 anos, variando de mulher para mulher. E muitos homens têm dificuldade de entender esse período. Nós vamos falar nesse vídeo de hoje sobre os sintomas emocionais. Próximo vídeo nós falaremos sobre os sintomas físicos que as mulheres têm nessa fase da vida. Uma das coisas que a mulher passa por isso, um dos primeiros sinais é uma depressão exagerada, que às vezes chega a passar meses sem ter uma pausa, um alívio. A mulher nessa fase da vida passa por uma grande falta de autoestima, com sentimentos de absoluta falta de valor, de desinteresse pela vida. Parece que ela já passa a pensar que está no fim, que deixou de ser mulher por estar nessa fase. Falta absoluta de tolerância. Muitas mulheres se tornam intolerantes nessa fase e alguns maridos dizem assim: ela não era assim antes, o que está acontecendo? Mas pode ser por estar nesse período. E cabe a você, marido, fazer um balanço no antes dela e o agora. Se ela não era assim antes e agora está, uma causa pode ter, né? Então, essa falta de tolerância, de frustrações, faz com que haja certas explosões emocionais na mulher nessa fase da vida. Ela também tem reações emocionais inadequadas, produzindo lágrimas sem motivo, chorando à toa, e a depressão em ocasiões que era para estar satisfeita, em período relativamente satisfatório, mas ao contrário, ela está depressiva. A mulher nessa fase da vida tem pouca tolerância ao barulho, até mesmo o som de um rádio, de alguns ruídos tidos como normais das crianças podem ser extremamente irritantes para a mulher nessa fase. E é também comum ouvir um barulho permanente nos ouvidos, o que muitos de nós chamamos de zumbido. Pois é. E a mulher também ainda tem grande necessidade de provas de amor. Ela sente que é necessário que o marido continuamente a diga que ama, que tenha atitudes de carinho de forma constante, porque ela precisa se sentir amada nessa fase, porque o climatério, ao chegar nessa fase após os 40, 45, 50 anos, a mulher já tem algumas atitudes físicas, não são atitudes, algumas condições físicas que mostram que o envelhecimento está chegando. E ela precisa sentir-se amada, ela precisa sentir que o marido, apesar da idade estar chegando, do climatério, desses problemas pelos quais ela passa, ela precisa sentir-se amada.
E quando não recebe essas provas de amor, entre aspas, né, vem a suspeita de que possa ter uma rival. Então, é preciso que o marido seja muito observador, muito compreensivo. A mulher também, nessa fase da vida, entre os sintomas emocionais, ela passa por mudanças nos hábitos do sono. Aquele hábito que ela tinha de dormir no mesmo horário, dormir 8 horas por noite ou mesmo 6 horas seguidas, isso passa a mudar. Ela passa a ter insônia, ela passa a ter noites mal dormidas, devido a essa fase pela qual está passando. E por último, ela tem uma incapacidade de concentração. Ela fica altamente aérea, altamente distraída. E também a dificuldade de lembrar das coisas. Já começa uma questão, um pequeno esquecimento em pequenas coisas do dia a dia, onde colocou a chave do carro, onde está determinada roupa, o que ela ia fazer. Esses pequenos esquecimentos é comum na maioria das mulheres que passa pelo climatério. É bom frisar que não são todas as mulheres que passam por esses sintomas, mas a grande maioria passa. Para a grande maioria das mulheres, a chegada da menopausa é sofrida. E o pequeno número que não sofre desses sintomas, que não passa por mudanças drásticas na sua vida, agradeça a Deus por isso, porque quem passa sabe como é difícil esse período da vida. Porém, não significa que a vida acabou. Você pode continuar se cuidando, se tornando bonita para si e para o seu marido, no seu trabalho. Você pode continuar sendo útil, continuar vivendo. É só mais uma fase da sua vida que chegou e que nós temos que receber e atravessar. Espero que você tenha gostado. Curta o nosso vídeo, compartilhe. Acione o sininho de notificação para que seja levada para outras pessoas. Compartilhe com seus amigos e amigas. E a gente volta falando no próximo vídeo dos efeitos físicos, dos sintomas físicos pelos quais a mulher passa no climatério feminino. Até lá!